Se você tem dificuldade com a amamentação porque você acha que você não tem leite o suficiente, fica nesse vídeo que eu vou te dar dicas que funcionam mesmo para aumentar a sua produção de leite. Olá pessoal, eu sou a Jéssica, esse é o IGG Maternidade. Eu tenho esse canal que eu falo apenas de maternidade, mas se você gosta de assuntos como vida e trabalho no estrangeiro, França, vai lá no meu outro canal, o IGG, que também tem vídeos muito legais. Uma média a partir dos 3 até os 6 meses é de 800 ml de leite por dia. É lógico que tem crianças que são menores e precisam de menos leite, estimulam menos. Crianças que são maiores estimulam mais. Mães de gêmeos normalmente produzem até 2 litros de leite por dia, mas é mais ou menos 800 ml por dia que se produz. A partir dos 6 meses tem a diversificação alimentar, a criança começa a se amamentar, com outras coisas e a produção de leite vai diminuindo de novo. Então o pico é 800 ml aos 6 meses, depois com 9 meses vai ser uns 600 ml por dia até uns 400 ml com 1 ano de idade. Mais você estimula cedo e mais você garante que essa amamentação vai ser eficaz. Se possível, estimular a amamentação desde a primeira hora do pós-parto. Pôr a criança contra você, isso está comprovado em estudos que aumenta a produção de leite. Então, eu vou dar algumas dicas. Você precisa estimular o máximo possível. Desde que a sua criança chora, você tem que já pôr no peito, tá? Criança chorou, principalmente criança no primeiro mês. Criança chorou, põe no peito. Eu fiz um vídeo falando sobre o dilema da chupeta, se a gente deve ou não deve dar chupeta para criança. Vai lá ver, tá muito legal esse vídeo. E nesse vídeo eu falo que não é recomendado dar a chupeta para criança, principalmente nas 2 primeiras semanas, porque se você dá a chupeta, a criança vai estimular menos o peito, vai chupar menos o peito e vai estimular muito menos a produção de leite. Então, desde o comecinho, a criança chorou, põe no peito. Mas não é porque ela tá com fome. Não importa, mais ela estimula e mais vai ter produção de leite até ela começar a mamar e se regular tranquilamente, pra mamar a cada 3 horas. Pra falar a verdade, esse negócio de cada 3 horas, gente, pra mim é um mito. Meus filhos mamavam muito mais frequentemente e sempre ganharam peso normal. Livre demanda é livre demanda, A não ser que pra mãe seja impossível, mas se não, se você não se incomoda, põe o seu filho no peito o tempo todo. Outra coisa é que se você não pode estimular com o seu filho, você pode estimular com bombinhas e tirando o seu leite. Eu já fiz um vídeo sobre os indispensáveis da amamentação. Eu quero fazer, aliás, outro vídeo, porque eu acho que tem mais uma categoria de indispensáveis, mas tirar o seu leite é essencial para garantir a produção de leite. Talvez não fazer isso no comecinho, deixar que no comecinho seja só o bebê. Cuidado, porque também você pode acabar produzindo muito mais do que o seu bebê consegue tomar e desenvolver uma mastite. Então, o que você precisa fazer é estimular o máximo possível, garantir que o seu bebê tenha uma pega correta para ser uma sucção efetiva e tirar o leite o máximo possível se você quer aumentar a sua produção. A segunda dica é que você precisa esvaziar completamente as mamas. A cada amamentação você tem que dar de um lado até a criança mamar, até ela chorar porque não tem mais leite, você sentir que não tem mais leite, e daí você passa para o outro lado. Isso é muito importante porque a composição do leite do começo ao fim da mamada muda. No começo vai ser mais rico em proteínas e no fim vai ser mais rico em lipídios e gordura para o seu filho. Então vai ajudar a ele a ganhar peso. Vamos ser o da GG. Se o seu filho é que nem o meu, que mama num peito e não quer mais mamar, é o suficiente para ele e que você fica com aquele peito assimétrico até a próxima mamada, o meu conselho é que você tire o seu leite ao mesmo tempo que seu filho toma. Então, quando você tá dando mamar de um lado, você ter uma bombinha manual do outro lado ou um coletor e você ir tirando o leite. Primeiro porque a estimulação que ele faz de um lado vai ajudar a tirar bastante leite e assim você vai ter as 2 mamas que vão ser bem vazias e vai estimular 2 vezes mais.
Fora isso, você vai guardando esse leite que você tirou, lógico, né? Não vai jogar fora. E vai criando a sua reserva de leite, caso você precise, né? Se ausentar, você pode descongelar e dar pro seu bebê. Então, de verdade, pra mim, pros dois, era muito eficaz essa questão de dar mamar de um lado e ir tirando do outro. Eu conseguia tirar muito mais leite do que se ele não estivesse mamando e estimulando do outro lado. A terceira dica é meio lógica, mas hidrate-se, tá? Vai mamar, já vai com um copo de água. Toma um copo de água antes, outro depois. O leite materno é composto, assim, da sua grande maioria de água. Então, se você não se hidratar, não adianta, né? Não tem de onde sair a água, você não vai conseguir aumentar o volume de leite. A quarta dica é complicada. A quarta dica seria: não faça dietas restritivas, tá? A menos de 1.500 calorias por dia, você vai diminuir a quantidade de leite. Mas, a partir de 1.500 calorias por dia, você comer muito mais ou não comer muito mais, não altera muito a quantidade do seu leite. Dito isso, você não precisa comer 3 vezes mais. Toma cuidado. Eu já fiz um vídeo sobre corpo e maternidade, onde eu falo um pouco sobre ganhar peso, mas quando você amamenta, você tem muita fome. E quando você tá no pós-parto, você tem muito cansaço e estresse. Isso acaba fazendo você, às vezes, comer muito mais. E o que acontece é que, às vezes, aquela mãe que tomou muito cuidado durante a gravidez para não ter aquele excesso de peso, porque não queria engordar muito, chega no pós-parto e fala: ah, eu tô amamentando, eu posso comer? Porque realmente, quando você amamenta, você gasta muita caloria, né? 1 litro de leite é 800 calorias, então, assim, é muita caloria. Mas, se você come 5.000 calorias por dia, não tem como. Você vai engordar. Então, toma um pouco de cuidado. Não fica comendo um monte só para aumentar o seu leite, porque não vai aumentar muito e você vai acabar engordando. Ah, tem problema engordar? Se pra você não tem problema engordar, tudo bem. Mas se você não quer engordar, preste atenção. Aceitamos todas as mamães. Só que eu sei que pra mim, eu queria que meu corpo fosse o corpo que eu reconheço e o corpo que eu amo desde antes da gravidez, entre as gravidezes, agora, depois da gravidez. Então, se você também tem essa visão que você quer o seu corpo de antes, preste atenção nisso. Quinta dica. E essa dica, gente, pelo amor de Deus, é o básico, mas não fume, tá? Não fume. Primeiro porque não é pra fumar, mas fumar diminui a quantidade de leite. Fora isso, pílulas combinadas com estrógeno e progesterona também diminui a quantidade de leite. Mas eu tenho a impressão que normalmente os ginecologistas não prescrevem pílulas combinadas durante a amamentação. Outra coisa que diminui muito a amamentação é o cansaço e o estresse. Então a minha dica é: descanse, seja menos estressada. Eu detesto o pessoal que fala isso, gente, descanse. Eu sei que é muito difícil descansar no pós-parto imediato, mesmo depois. É difícil descansar, é difícil não estar estressada, é um momento muito difícil. Então eu acho que, se você acha que o seu estresse está diminuindo muito o seu leite, impedindo uma amamentação correta, você vai ter que estabelecer seus limites, né? Dar essa criança um pouco para outra pessoa cuidar, para você poder descansar um pouco. Rede de apoio, também tem um vídeo sobre isso, né? Vai ter que ter alguns compromissos para você poder se cuidar o suficiente para poder amamentar essa criança de forma eficaz. Estar muito em depressão, estar muito ansiosa, muito triste, muito cansada, primeiro que não vai te deixar ser a mãe que você pode ser para essa criança e também que não vai te deixar amamentar como você gostaria, tá bom? Mais uma coisa, se seu estresse é em relação à própria amamentação, o que você precisa ver é se sua criança está engordando e se sua criança está fazendo xixi e as fraldas estão, né, ficando molhadas. Se ela está engordando e se as fraldas estão cheias, para de se estressar com isso. Sua criança mama de hora em hora, não tem problema. Se ela, né, se ela mama 10 minutos, ou 20 minutos, ou 40 minutos, não tem problema. Cada criança é um pouco diferente. O importante é que ele engorde e que, né, que as fraldas estejam cheias.
próxima dica, já me perdi nos números, é olho no olho. Quando você estiver amamentando, tire esse momento pra estar olhando para sua criança, porque isso estimula muito a produção de leite. E vocês vão ver que às vezes vocês vão estar longe de casa e que vocês vão ver um vídeo ou uma foto e vai encher o seu peito. Eu trabalhava do lado, era um dermatologista que atendia muita criança e a cada vez que eu ouvia um choro de criança, eu senti o meu peito encher. Então, gente, quando vocês forem tirar o leite, sua criança não estiver lá, tenta ver fotos, ver vídeos e lembrar do seu bebê, porque eu tenho certeza que vocês vão produzir muito mais leite. E quando você tiver com seu bebê, presta atenção nele. Às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente dá uma olhada no celular ou fica só assistindo TV. É um momento tão maravilhoso. Aproveita para dar uma olhadinha, para cuidar dele, fazer carinho, né? Pegar na mãozinha dele. Enfim. Também existe toda uma lista de alimentos que talvez aumentem um pouco a produção de leite, mas tem menos comprovação científica. Aqui tem muitos chás que eles falam que aumenta. E eu, pessoalmente, eu sempre tomei, nunca vi diferença. Então eu não vou falar muito disso, de alimentação. E você precisa ter uma alimentação por você, porque essa criança vai tirar os nutrientes de você. Quem vai ficar com deficiência de nutrientes é você, não é o bebê. O leite vai sair com todo o cálcio que ele precisa, de onde vai tirar dos seus ossos. Então, você precisa comer bem, saudável. Às vezes, se você não consegue ter uma alimentação tão variada, você precisa ter suplementos de vitamina para garantir que você esteja saudável, para estar lá para o seu bebê. Dito isso, tudo isso que você pode fazer para aumentar a produção de leite, eu vou falar o que acontece se não der certo. Se você vê que você não tem leite suficiente, se você vê que sua criança está chorando de fome, que não tá ganhando peso e que você não consegue, deixa eu te falar uma coisa, dá fórmula. Para de estresse. Eu sei que é difícil, é mais fácil falar do que fazer. Eu sei que a gente fica com essa sensação que a gente não é suficiente para prover toda a alimentação desse bebê e que tem toda essa ideia que tem que ser uma alimentação exclusiva, mas o mais importante é você ter essa relação com seu filho. A ideia de dar um pouco de fórmula pode te deixar menos cansada e te permitir de continuar dando peito mais tempo, por que não? Aliás, essa é a minha situação agora. Pro meu primeiro filho eu consegui amamentar até 1 ano e 2 meses sem problema. Pro meu segundo filho eu não tava mais tendo energia para tirar o leite. No trabalho eu não conseguia, tava sentindo muito cansado. E quando eu parei de tirar o leite no trabalho, diminuiu minha produção de leite e ele precisava de mais leite. Então a gente pôs a fórmula e, querendo ou não, é o começo do fim. Menos ele estimula, menos você tem leite. Mas, como eu amo amamentar e eu quero amamentar ainda por muito tempo, eu falei nada disso. Então eu dou o peito pra ele de manhã e de noite. De noite eu ainda dou mais uma mamadeira, porque eu sei que não é o suficiente. Eu não sei o quanto ele toma realmente no peito, mas eu sei que é o meu momento com ele e que a gente tem essa troca incrível e eu quero continuar assim. E no começo eu me senti culpada, porque eu falei, ai não, eu deveria continuar tirando leite. Mas, sabe uma coisa? O bom não é inimigo do ótimo, né? A gente faz como a gente pode. Ter um pouco mais de energia para poder ter trocas com ele, com meu outro filho, eu achei muito mais valioso do que continuar tirando meu leite e me desgastando tanto. E sempre estar tão cansado quando eu tinha algum momento com eles. Então, é isso. Se vocês gostaram das dicas e principalmente se vocês têm outras dicas, põe tudo aqui embaixo com a sua experiência com seus filhos. E é isso aí, vamos fazer uma comunidade aqui no IGG. Um grande beijo. Tchau, tchau.